Queridos, bom dia. Bem-vindos à nossa escola bíblica discipuladora. Semana passada, nós estivemos juntos, falamos sobre a epístola de Paulo a Tito. Como foi gostoso, né? Como foi bom estudar aquela epístola onde Paulo, ele orienta Tito a começar a trabalhar na igreja de Creta quanto aos falsos mestres. Pois havia muitos falsos mestres, digamos assim, disseminando coisas que o apóstolo Paulo ele não ensinou. E também em Tito nós vimos a importância de trabalharmos a adversidade dentro da igreja de Cristo. E hoje nós vamos continuar na nossa introdução ao Novo Testamento. Hoje nós estaremos trabalhando a epístola de Paulo a Filemon. E a epístola de Paulo a Filemon, com ênfase nos versículos 16 e 17, que nos diz assim, vou ler para você, mas antes de ler, vamos orar? Vamos orar, né? É melhor, né? Vamos lá. Abaixe sua cabeça onde você estiver, eu quero orar com você agora. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor nos oportunizou estarmos estudando a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, abençoa-nos, abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, abençoa as nossas famílias, abençoa todos aqueles que estão envolvidos no combate a esta pandemia que está assolando o nosso país. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá? Filemão 16, 17 nos diz assim: não já como servo, antes mais que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha que beleza esse versículo de número 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Eu queria voltar um pouco e ler o versículo de número 1. Alguns versículos iniciais. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a amada irmã Ápia e a Arquipo, companheiro de nossa milícia, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembro-me sempre de ti nas minhas orações. Então, Paulo escreve esta carta a Filemon. E ele escreve com algumas intenções. Mas antes disso, eu queria trazer para você quais são os alvos, quais são os objetivos ao terminar a nossa aula de hoje. Primeiro, entender que os cristãos devem colocar a graça de Deus à frente da justiça humana. O que é isso? Nós temos que aprender que legalismo não nos levará a lugar algum. Pelo contrário, todas as vezes que nós enfatizamos muito o legalismo, nós esquecemos a graça de Deus que deve sempre permanecer. Isso que nós precisamos entender. Esse é um dos alvos da nossa lição de hoje. É entender que os cristãos devem colocar a graça de Deus à frente da justiça humana. Sentir o quê? Deleitar-se com a graça de Deus em nossa vida. Agindo com graça em favor dos outros, assim como fez Jesus. Sim. Você esquece, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos na igreja graças à graça de Deus sobre nós. Isso é muito importante. E agir.
Como devemos agir? Bom, perdoar e buscar perdão em situações não resolvidas. Não adianta colocarmos a sujeira para debaixo do pano. Não adianta. O problema está posto, precisamos trabalhar nele, mas trabalhar sempre na ótica de Jesus. Trabalhar pensando sempre na graça, na misericórdia de Deus. Trabalhar sempre no seguinte pensamento: como Jesus iria resolver esta situação? Como Jesus resolveria esta situação? Aquela velha história: quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Sabe, queridos, um grande erro que eu e você cometemos muito, mas muito mesmo, é achar que somos juízes ou deuses com relação à vida do outro. Eu preciso que você entenda que eu e você não somos juízes para a vida de ninguém. Deus é o nosso juiz. Ele sim vai nos julgar. Cabe a nós, quando alguém erra, ou quando alguém se distancia de Deus, chegarmos perto dele ou dela, mostrarmos para ele ou para ela o erro, fazer com que ela entenda que a atitude dele ou dela não está conectada com a vontade de Deus. Mas nada de logo colocar tabu, nada de massacrar o indivíduo, não. A igreja de Jesus, o que é a igreja de Jesus? É um grande hospital. E muitas vezes nós agimos de forma errada. Agimos como se a igreja de Jesus ela fosse um ambiente extremamente perfeito, feito para pessoas perfeitas. Não é isso? Não somos perfeitos, queridos. Somos muito parecidos com este escravo. Bom, vamos lá. Nós temos 3 personagens centrais nessa epístola de Paulo a Filemon. O primeiro personagem é Filemon. E quem era Filemon? Membro influente da igreja de Colossos. Segundo personagem, que é, digamos assim, alvo central do nosso estudo hoje, é Onésimo. Quem era Onésimo? Escravo que fugiu de Filemon. Filemon era senhor de Onésimo. E Onésimo fugiu para onde? Para onde, lembram? Não? Calma aí, daqui a pouco nós vamos lembrar. E nós temos também o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta a Filemon. Bom, vamos lá, porque hoje eu não quero me demorar muito, não. Hoje a minha intenção é ficar pouco tempo com vocês. Vamos lá. A epístola de Paulo a Filemon é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as epístolas do apóstolo. Paulo, ele fala com muita intimidade a Filemon. Tanto é que no versículo 16 e 17, a gente vê claramente isso. Olha, assim, 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo está se referindo a Onésimo, que é o escravo. Então, nós já vimos isso. Nela, ou seja, na epístola de Paulo a Filemon, é possível perceber o quê? Compaixão, senso de humor e a grande percepção de Paulo, além de princípios importantíssimos sobre o relacionamento e perdão. Eu gosto demais dessa epístola quando Paulo ele se coloca como mediador entre Onésimo e Filemon. Eu poderia, me desculpe, talvez você não concorde muito, mas eu vou tipificar, né? Jesus Cristo é nosso mediador entre Deus. E eu posso dizer que Paulo tipifica-se Jesus. Paulo, ele intermediou ali esse relacionamento truncado ali entre Filemon e Onésimo, ok? Vamos lá, vamos caminhar aqui. Rapidamente, uma visão panorâmica. Grupo
faz parte das epístolas paulinas. O autor é Paulo, escreveu mais ou menos em 61 a.C. Paulo estava na prisão, estava em Roma. O alvo é Filemon. Os versículos-chave nós já lemos. E a expressão-chave, a palavra-chave é perdão. Não é lindo? Perdão. E se nós olharmos para essa epístola de Paulo a Filemon, nós conseguimos entender o amor de Deus para conosco. Jesus como nosso intercessor entre Deus Pai. E aqui, Paulo agindo como intermediário, como intercessor, intercedendo a Filemon por Onésimo. Perdão. E sabe, queridos, eu creio que se a igreja de Jesus, se nós praticássemos mais o perdão, nós teríamos igrejas diferentes. Nós teríamos famílias diferentes. Nós teríamos relacionamentos diferentes. Sim. O que faz o indivíduo conseguir manter o seu casamento, as suas relações? Não é o perdão? É claro que é. Claro que é. E ainda há pessoas que dizem, não dá para perdoar, eu não consigo perdoar. Irmão, meu querido, não tem nada disso. Perdão é uma decisão pessoal. Não existe essa história, não tem perdão. Não, se você decide perdoar, ponto, está acabado. Então, a palavra-chave ou a expressão-chave é perdão. Vamos caminhar. Um esboço rápido, de Filemon. Filemon, do versículo 1 ao versículo 2, é uma saudação. Do versículo 4 ao versículo 7, gratidão, uma oração de gratidão. Versículo 8 ao versículo 21, é a petição por Onésimo. É Paulo intercedendo a Filemon por Onésimo. E a conclusão, do versículo 23 a 24, é promessa a Filemon. Perdão e aceitação na igreja de Jesus Cristo. Bom, Filemon e uma sentença. A epístola a Filemon ensina o valor de perdoar aqueles que defraudam e se arrependem. Perdão é essencial. Pecar, errar, todos nós fazemos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Espera aí. Quantas vezes você já se decepcionou com a sua esposa? Quantas vezes você já se decepcionou com seu filho? Quantas vezes você não se decepcionou com os seus familiares, com os seus amigos? O tempo todo, queridos. O tempo todo nós nos decepcionamos com as pessoas. E Filemon nos ensina o valor do perdão. Principalmente aqueles que se arrependem. Pedir perdão não é fácil. Melhor dizendo, pedir perdão de boca, até que fala, não, peço perdão. Mas perdão sem mudança pedido de perdão sem mudança de comportamento não vale nada. Não é esta a história de Onésimo, claramente. Pois Onésimo, ele foi evangelizado, discipulado por Paulo, e a gente vê claramente isso. Versículo 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Que coisa maravilhosa! Onésimo, ele era filho na fé de Paulo. Onésimo, ele era discípulo de Paulo. Que coisa maravilhosa! Vamos caminhar um pouco mais. O contexto, acho que eu já falei, né? O contexto, um escravo de Filemon, membro influente da igreja de Colossos, cujo nome era Onésimo, havia fugido e se escondera em Roma, provavelmente com algum dinheiro roubado de Filemon. Tá bom? Esse é o contexto para a gente entender aqui. Paulo conhece Onésimo, digamos, em Roma. O próprio versículo 10 nos fala isso. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E Paulo estava preso em Roma. Então, Onésimo, ele rouba Filemon, voa, parte
tenta se esconder em Roma e ali ele encontra alguém com um coração muito aberto que fala do amor de Deus, que fala que Jesus pode transformar. Alguém que olha para Onésimo não com um olhar crítico, não com um olhar acusador, mas com um olhar de Jesus. E Jesus, quando olha para mim e para você, ele nos olha com o mesmo olhar que Paulo olhou para Onésimo. Nós temos jeito. O Evangelho é maravilhoso, queridos. Qualquer pessoa que quiser o perdão de Deus pode receber. E é isto que Paulo coloca no coração de Onésimo. Onésimo, meu filho, você precisa mudar de vida. Onésimo, você precisa acertar a sua vida. Então, esse é o contexto que nós acabamos de falar. E sob a influência de Paulo, ele converteu-se e tornou-se servo devoto ao apóstolo Paulo. Porém, legalmente, ele era ainda um escravo de Filemon. Escravo este fugido. Versículo 11. O qual de antes, ele era um homem inútil. Ele quem? Onésimo. Ele era inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e que tornei a enviar. Tu, porém, torna a receber como as minhas entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Porém, nada quis fazer sem o teu parecer, Filemon, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha a postura de Paulo. Olha a postura de Paulo. Paulo poderia manter ali Onésimo, mas Paulo entendia que um relacionamento havia se quebrado. Que relacionamento era este? Entre Filemon e Onésimo, ou entre Onésimo e Filemon. Filemon, ele tinha todo o direito de, ao receber outra vez Onésimo, em sua casa, açoitá-lo. Por quê? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eram as leis da época. Roubou, escravo fugido, açoite e morte. Ok? Então vamos lá. Vamos ter um pouquinho sobre Filemon para hoje. E durante toda a nossa aula a gente vai tentar contextualizar. Filemon para hoje. A intermediação de Paulo entre Onésimo e Filemon nos mostra que a igreja deve tomar uma posição nos problemas da sociedade, baseando sempre no exemplo de Cristo. Sabe qual é a lição de hoje que Filemon está nos ensinando? Que eu e você devemos agir, tomar uma posição clara diante dos problemas que a sociedade está passando. Sim, nós devemos ser pessoas que fazem a diferença. Nós somos servos de Jesus. Na realidade, Cristo, eu e você representamos a igreja de Cristo no mundo. Sim. As pessoas, elas veem Cristo através das nossas vidas. E se nós nos tornamos pessoas coração duro, e não existe perdão para ele, meu irmão, para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Não, nós é que tabulamos isso, nada disso. Então, Filemon, para hoje é o seguinte, olha, nos mostra que a igreja deve tomar uma posição diante dos problemas da sociedade. Se a sociedade está ferida, cabe a mim, cabe a você levar amor. Se a sociedade precisa do amor de Jesus, talvez você diga, não, fulano não merece mais. Não, merece sim. Todos nós merecemos o amor de Jesus. A prostituta, coletor de impostos, Onésimo, que roubou, fugiu, todo mundo merece. Queridos, vivemos momentos difíceis. Tenho 51 anos. Hoje mesmo estava conversando, essa semana conversando com alguém, uma pessoa disse, tenho 60, e outra disse para mim, tenho 70.
nunca vivi uma situação tão ruim como estamos vivendo hoje. Então a igreja de Cristo não fecha. A igreja de Cristo sou eu e você. Onde quer que eu e você estivermos. Temos que olhar para o mundo e dizer, este mundo precisa de Jesus. Vamos caminhar porque a minha hora está indo embora. Bom, apenas só para a gente entender, né? Escravatura na condição social presente na ocasião, ou seja, Filemão, ele tinha todo o direito em praticar a sua, digamos assim, a sua autoridade de dono de Onésimo, principalmente de um escravo fujão e ladrão. Bom, e o princípio, quais são os princípios do perdão? Que é o foco dessa escrita de Paulo a Filemão? Existiu a ofensa? Existiu. Mas também existe a compaixão. Olha só, versículo 10. Vou ler de novo para você, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Jesus, ele intercede por mim, por você, todos os dias. Então, o princípio do perdão, tem a ofensa, tem a compaixão, tem alguém que intercede, tem a substituição, versículo 18 e 19, vamos lá. E se fez algum dano, olha só, e se fez algum dano, ou te deve alguma coisa, Paulo falando para Filemão, por isso, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, por te não dizer que ainda também tu a ti mesmo a mim te deves. Entende? Consequências. Paulo não diz para Filemão que ele vai ficar no prejuízo. Não. Houve o erro. Precisa haver uma substituição. Tem a consequência do erro. Sabe, queridos, Deus nos perdoa sim, mas eu preciso que você entenda que todo pecado e todo distanciamento de Deus tem consequências. A maior consequência já foi paga por Cristo lá na cruz do Calvário. Mas eu e você, quando matamos, quando roubamos, quando fazemos qualquer coisa que desagrada a Deus, nós temos que assumir as consequências, muitas das vezes, diante da sociedade. Pagarmos o preço da nossa ofensa, pagarmos o preço dos nossos delitos. Paulo escreve para Filemão e diz assim, Filemão, você não vai ficar no prejuízo, não. Onésimo errou, eu trago a culpa, eu vou pagar o preço. Jesus não fez isso? Ele pagou o preço por mim, pagou o preço por você. Paulo diz, rapaz, eu gosto muito disso. Paulo tipificando a pessoa de Jesus. Jesus tomou para si o preço dos nossos pecados. Paulo toma para si o preço da liberdade de Onésimo. Filemão, ele errou. Olha só o versículo de número 18, 19. Vou ler 18 de novo. E se ele fez algum dano, eu te deve, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Tem que ter. Restauração, versículo de número 15. Porque bem pode ser que ele te tenha, por isso, apartado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. E, versículo 16, elevação para as novas relações. Versículo 16, não já como servo, antes mais que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Rapaz, olha só, que maravilha. Olha o processo de restauração. Paulo trabalha com Onésimo, leva Onésimo a entender que ele errou. Onésimo se torna um excelente ajudador de Paulo, um excelente servo de Deus, de Jesus, através de Paulo. Olha o processo. Paulo escreve para Filemão e diz o seguinte, olha,
Recebe aí, Onésimo, mas não receba como escravo, fugido, que te deve alguma coisa. Não. Ele já recebeu o perdão de Jesus, ele já recebeu o perdão de Deus. Olha só, versículo 16, vou ler de novo. Não já como servo, antes mais que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Recebe aí, Filemão, esse novo homem. Recebe aí, Filemão, esse homem que já se regenerou e foi justificado por Deus. Não fique olhando torto para Onésimo, porque ele é muito importante para mim, Paulo, e ele é muito importante para Deus. E se este camarada honesto te deve alguma coisa, bota na minha conta, eu vou pagar. Vamos caminhar? Que a hora está indo embora. Mais um Filemão para hoje. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Somos perdoados graças ao seu sacrifício. E eu creio que Filemão perdoou a Onésimo graças a essa carta. Graças a esse lado. Porque na realidade é o seguinte, se você ler a carta, você vai entender que Paulo, ele dá uma pelada legal ali para o coração de Filemão. Filemão, meu filho, você é meu amigo, somos servos de Deus. Olha, agora está na hora de nós colocarmos em prática tudo aquilo que pregamos. Não pregamos o amor? Não pregamos perdão? Agora aí, ó, está na hora de colocar em prática. Olha aí, ó, recebe aí Onésimo, mas não como servo, não como escravo, não como alguém que te deve alguma coisa, mas como alguém que está restaurado por Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Quem nos restaura, queridos? Jesus Cristo. O Filemão para hoje é entender que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Somos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Outros princípios na epístola. Intercessão pelos crentes. Não foi isso que Paulo fez? Intercedeu por Onésimo? Testemunho de uma vida de fé e amor. Não foi esse o testemunho que Paulo está dando a respeito de Onésimo para Filemão? Ele mudou. Liberdade entre os cristãos, produção de filhos na fé. Paulo está nos ensinando algo maravilhoso. O tema da nossa igreja esse ano é vida discipular. E o que Paulo fez? Discipulou, orientou, trouxe para perto Onésimo, falou assim: Onésimo, meu filho, anda comigo. Eu vou te orientar. É isso. Vida discipular é isso. É trazer o camarada que está errado para perto. Traz para perto. Ensina-o. Mostre a ele o caminho. Mostre a ele o processo que você tem que se arrepender, se regenerar, e você vai ser justificado por Deus. Produção de filho na fé, perdão aos ofensores, acolhimento dos irmãos em Cristo. Queridos, estamos todos no mesmo balaio de gato. Não existe que João é mais santo que Beltrano. Não existe dizer que Danilão, por exemplo, que está ali, é melhor do que a Tainara. Nada disso. Todos nós somos iguais, queridos. Todos nós somos iguais. Somos pecadores. Todos pecadores somos. E destituídos estamos da glória de Deus. O que nos liga, o que nos harmoniza, o que nos faz irmãos, é Cristo. Ele que nos liga. Ele que nos faz ou nos torna uma grande família. Então é por isso a importância de, ao invés de nós chutarmos para fora da nossa igreja, das nossas igrejas, aqueles que estão em pecado, vamos acolhê-los. Lógico, se o indivíduo não quer acolhimento, se ele não quer se arrepender dos seus pecados, não podemos fazer nada. Mas a princípio, não é chutar.
A princípio é trazer para perto, mostrar o erro com amor e perguntar: quer ajuda? Quero. Então vamos lá. Não quer ajuda? Não posso fazer nada. Aí é complicado. Se o indivíduo não quer ajuda. Então, acolhimento dos irmãos de Cristo e hospitalidade para com os irmãos. Nossa, fulano fez isso, está no nosso meio. Meu irmão, você se acha melhor do que ele? Não é não. Volto a dizer, essa tábua de medida de pecado, pecadinho, pecadão, quem faz sou eu e é você, de acordo com os meus princípios. Ok? Mais um pouco, Filemão, para hoje. Evangelho de Cristo destrói todas as barreiras. Raça, classe social, vocação, cidadania. Cristo nos faz irmãos. Como você encara esse assunto em questões práticas no seu cotidiano? Simples. Simples. Conhece alguém que está se distanciando de Jesus? Conhece alguém que está vivendo longe de Deus? Conhece alguém que encontra na mesma situação que Onésimo estava, fugindo? Porque o homem distante de Deus, ele foge o tempo todo, precisando da graça dele. Ok? Filemão, para hoje, Paulo, ao interceder por Onésimo, cumpriu com o padrão de amor que Jesus Cristo quer de nós. Demonstrar o amor de Jesus a alguém é estar disposto a tomar o seu lugar no sofrimento. Pergunto, você demonstra este amor? Ou você acha que é juiz da vida de alguém? Quero concluir a minha palavra desta manhã. Vimos que, por meio desta pequena carta, Paulo pede a Filemão que receba de volta Onésimo, escravo, fugitivo, que se tornara cristão depois de encontrar-se com Paulo. Ou melhor, depois de encontrar-se com Jesus Cristo. O apóstolo pede a Filemão que conceda uma nova chance a Onésimo, do mesmo modo como Jesus havia concedido uma nova chance a Filemão. Meu amado, Jesus deu uma nova chance para mim. Jesus deu uma nova chance para você. E muitas pessoas deram uma nova chance para você. O seu patrão, seu empregado, seu empregador, perdão, seu esposo, sua esposa. O tempo todo, alguém nos oferece uma nova oportunidade. E às vezes nós somos tão duros com o outro e nos esquecemos de ficar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Ao invés de apontar tanto o nariz, o dedo, ao invés de apontar o dedo no nariz do camarada lá, dizer que ele está errado, ao invés de você empurrar esse camarada para fora, coloque-se no lugar dele. Como você gostaria de ser tratado se você estivesse passando por aquele problema? Essa epístola é um belo exemplo de como Cristo tem poder para produzir novos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, Deus é Deus. Não importa se você é um escravo, fujão, ladrão. Não importa se você é um adúltero. Não importa. Eu quero terminar. Convinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Paulo agiu como Jesus agiu com relação a Onésimo. Paulo levou Deus a Onésimo. Paulo discipulou a Onésimo. Paulo agregou Onésimo a uma casa, a uma igreja. E nós? Temos discipulado alguém? Temos levado alguém a Jesus e depois nós temos trago esta pessoa para o corpo de Cristo, que é a igreja? Ou achamos que esta é a obrigação só do pastor? Meu querido, eu faço a minha parte, mas você também tem que fazer a sua parte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um domingo excepcional na presença de Deus. E hoje à noite, 19h30,
Estamos online mais uma vez. Não estaremos juntos presencialmente. Está com saudade, né? Daquele aperto de abraço, daquele abraço que eu mandar, né? Calma, Deus está no controle. Em breve estaremos juntos. Mas enquanto isso, domingo, 10 da manhã, Escola Bíblica Discipuladora. Domingo, 19h30, nosso culto virtual. Vamos orar? Vamos? Baixe sua cabeça onde você estiver. Deus, eu quero abençoar a casa de cada um. Eu imploro a Deus que Teu Espírito Santo possa derramar em nosso coração o desejo de levar o nome de Jesus a pessoas que estão fugindo. Ó Deus, ensina-nos a sermos discipuladores, assim como Jesus foi, assim como Paulo foi. Dá-nos um domingo na Tua presença. É minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.